maioria das vezes, a vítima tende a negar que isso está acontecendo com ela. Esconde os fatos das demais pessoas e muitas vezes acha que fez algo errado para justificar o comportamento violento do agressor. Quando a vítima silencia diante da violência, o agressor não se sente responsabilizado pelos seus atos. Não é isso mesmo, Isabel? Nós estamos recebendo aqui a Marisabel Melo, que é psicóloga. Como que isso tudo acontece? Olha, primeiramente, um bom dia a todo mundo, né, que está nos ouvindo, né? Falar do caráter de um tipo de personalidade de um abusador não é tão difícil. O abusador é uma criatura que tem autocontrole, é uma pessoa muito egoísta, é uma pessoa autoestima muito baixa, mesmo que não pareça, né? E ele é uma pessoa controladora, né? E ser controlador dá uma ideia de que ele é uma pessoa bacana, né? E no primeiro momento, quando ele aborda essa vítima, ele é um gentleman, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa que ele consegue ver na vítima o que ela mais deseja, né? Ele percebe os sonhos dela e ele joga com isso. Né? Ele, por exemplo, se a mulher tem desejo de casar, desejo de ter filhos, aí muito rápido ele já começa a fazer planos com essa pessoa de ter filhos, de casar e tudo, e vai levando essa pessoa, faz tudo para ela, vai puxando ela só para o lado dele, afastando ela das pessoas que são importantes, como família, amigos, e ela se sente assim que ela está sendo muito amada, e ele fala muito bem, ele elogia, ele é uma pessoa muito, sabe, ele agrada muito. É típico do narcisista, né? Para quem está nos acompanhando, explica um pouquinho o que é essa pessoa narcisista. A pessoa narcisista é aquela que o mundo gira em torno dela. Ela quer tudo para ela. Tudo, você tem que fazer as coisas para mim, né? Mas eles são espertos, né? Então eles sabem como manipular. Então eles manipulam de uma maneira que a pessoa acha que é ele que está fazendo tudo para ela, não ela que está fazendo as coisas para ele. Em geral, o narcisista, ele tem passagens, o abusador tem umas passagens, às vezes de família, de violência, de família desestruturada, de abuso mesmo, né? E ele chega a contar isso, relatar essas coisas, e a vítima se sente na obrigação de ajudar. Né? Eu vou ajudar, nossa, coitado, por isso que ele é assim, e eu tenho que ajudar, e eu vou ajudar. Né? E pense muito bem você, esse papel não é seu. Né? Um narcisista provavelmente não vai se tratar, ele não quer ninguém ajudando ele. Ele não procura ajuda. Um narcisista das pessoas que menos procuram, que nunca procuram uma terapia, por exemplo. Né? Porque ele acha que está tudo certo com ele. Ele é muito. Né? Então, ele faz com que essa mulher fique muito apaixonada por ele. Muito. E vai minando as relações dela. Minando as relações com os amigos, minando as relações com a família, minando as relações com as pessoas que podiam abrir os olhos dela. E dizer, essa relação não está boa não, presta atenção, né? Aí ela vai afastando das pessoas. E se achando assim, que nossa, eu estou vivendo um conto de fadas, ele é um príncipe encantado, né? Marisabel, e quando termina nessa fase de conquista e que ele parte para a violência? O que a gente podia dizer é que quando ele conquista, quando ele põe a pessoa no pedestal, quando ele é o príncipe encantado, quando ela acredita piamente nele, vem a fase de depreciação.
Aí ele começa com umas farpas, assim, ele começa a criticar algumas coisas em você, né? Mas meio, muito sutil. Né? Ele fala, às vezes você é uma pessoa que conversa muito, que convive com muita gente, é uma pessoa social e tal. E ele fala, eu acho que você exagera muito nisso, sabe? Eu acho que você podia melhorar isso, que não é legal isso. Aí você fala, gente, mas ele é uma pessoa que fala tão bem de mim, eu sou a mulher perfeita. Então, se ele está fazendo isso, é porque ele está me dando toque. Realmente eu tenho que mudar. Né? Aí você começa a mudar. E daí ele começa várias outras coisas. A roupa, né? Aí se você enfrenta, a culpa é sua de uma situação. Por exemplo, você resolveu ir com o vestido que ele falou que não era para você ir. E aí ele arruma um jeito de alguém olhou para você, alguém falou que você, né, ficou te encarando. Então ele estava certo e você estava errada. Né? Você está sempre errada, você é a culpada da relação não ir bem, você sempre é a culpada, ele nunca é o culpado, né? E joga toda a situação em cima de você. E nesse momento da depreciação, vão haver muitos muitos altos e baixos, mas ele é uma pessoa... O abusador é uma pessoa que ele briga e, sabe, agride, depois ele vem mansinho, ele pede perdão, sabe, nossa, nunca mais vou fazer isso, sabe, me perdoa, sabe, e aí vocês têm uma fase de lua de mel mesmo, aí fica muito bom, aí ele melhora mesmo, ele fica ótimo, aí ele fica compreensivo com você e tal, e depois, e essas fases vão ser assim, altos e baixos. Tem pessoas que isso vira um ciclo vicioso. A pessoa acha que não, ele não é assim tão ruim, porque na hora que ele fica bom, ele é muito bom, né? Então, é muito bom essa fase. E você fica naquela ideia, infelizmente, o subconsciente fica falando com você, ah, não, você vai melhorar ele, porque é só algumas coisas, não é? Vai mudar. Ele vai mudar, não vai ser assim. Eu vou conseguir. Tira isso de cabeça. Porque um narcisista, você não vai mudar ele, né? Isso não é o seu papel. Você que precisa de ajuda para se livrar dessa pessoa, né? Você que precisa se cuidar, né? E as pessoas que você conhece, que estão vivendo situações parecidas, sabe? Eles falam que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Pelo contrário, a gente tem que se meter a colher sim, porque a mulher hoje ela é morta, sempre há feminicídio, é abusada, ela é violentada, né? E por quê? Porque as mulheres se calam diante de uma situação que ela está sendo vítima, né? Porque ela acha que vai melhorar, que vai consertar, né? E nós vivemos um país muito machista, né? Em que os homens podem muito mais e não podem nada, né? Isabel, é importante a gente falar também sobre a vergonha da vítima, né? Às vezes a vítima tem até vergonha de contar para um amigo, para um familiar, né? Ela fala assim, nossa, não acredito que isso está acontecendo comigo. Ela tem, além do medo do agressor, também tem a parte da vergonha. Exatamente. Como ela estava toda uma relação de príncipe encantado e tudo, ele conseguiu com que ela se afastasse dessas pessoas para ter esse parâmetro de a pessoa falar, olha aí o que você está vivendo, presta atenção. Né? Então ela não tem isso, então ela começa a omitir. Ela não conta. Ela não conta, conta só a parte boa, ela não conta das agressões, ela não conta das brigas, ela fica escondendo e guardando isso para ela. E aí, mais ela vai ficando à mercê dele. Mais ele domina a relação, ele manda na relação, ela faz o que ele quer. Né? E isso é uma questão muito séria. E depois disso tudo,
vem uma fase pior ainda, que é a fase você se torna descartável. Porque aí ele já conseguiu tudo, você não interessa mais, você não tem graça mais, né? Então aí começa as traições, começa, sabe, várias outras coisas, agressões, traições e tudo, e você passa a ser um objeto, né? Você já não tem interesse nenhum, ele te descarta como se você fosse uma coisa, né? Vamos falar agora sobre os perfis. A vítima, ela tem um perfil específico? Porque a gente percebe que geralmente uma mulher que ela foi vítima numa relação, na outra relação ela também é vítima, é o famoso assim, você tem o dedo podre. Exatamente. Olha, muitas mulheres que agem dessa maneira, aceitam isso, são mulheres que já viveram situações difíceis com relação à família. Sabe, violência doméstica, violência com relação aos pais, são pessoas que foram às vezes abusadas, né? E outras situações também, né? A pessoa é carente, às vezes tem uma relação muito ruim com o pai, né? Uma relação muito difícil com esse pai. Quando eu encontro um homem, a figura masculina, que faz tudo pra mim, eu falo, gente, a ruim sou eu. Né? Porque e o príncipe encantado, cadê ele? Né? E você fica naquele conflito. Aí você acredita nessa fala dele que você estragou essa relação, que você deteriorou tudo, sabe? E não é verdade, né? Aí ele consegue fazer isso, porque você também é vítima de uma situação que a sua autoestima está muito baixa. Né? Ele consegue minar a autoestima da vítima, ele consegue tirar você do seu foco, né? Então você acha que você não é capaz, que você precisa dele para poder ficar bem, sabe? Que só ele que acha que você é legal, né? Então são situações muito delicadas, porque é muito assim, sabe? Muito sutil. Né? E depois começa a ficar uma coisa muito violenta, né? E geralmente o homem, o abusador, né? Ele é reincidente. Se ele faz isso com uma mulher, na próxima relação ele faz novamente, né? Tem conserto? Tem como tratar esse homem? O narcisista, como eu iniciei falando, é um quadro dos mais difíceis de acompanhamento, porque ele não acha que ele precisa. Então ele é uma pessoa que, para você levar ele para fazer uma terapia, para se cuidar, é quase impossível. Ele pode ir até em uma sessão, para agradar, né? Para falar, não, eu estou tentando. Mas ele não vai fazer esse tratamento, sabe? É uma pessoa que ele acha que não precisa, que ele não tem nada de errado com ele, né? Então é um quadro dificílimo, sabe? Então quem tem que se cuidar não é ele. Ele vai sempre rescindir, ele vai sempre fazer, né? Eu não acredito numa cura dessa pessoa se ela não fizer um tratamento, né? E fazer o tratamento é uma coisa muito difícil, né? Porque ele não aceita, né? Então quem tem que se cuidar é quem se envolve com essa pessoa, é quem está junto, sabe? É quem precisa sair dessa relação, é a pessoa que precisa buscar a sua autoestima de novo, buscar a sua identidade, porque ele arrasa com a sua identidade, sua relação com você mesma, né? Então é muito importante essas pessoas que convivem com isso procurar ajuda, fazer uma terapia, sabe? Principalmente se juntar com as pessoas que amam ela, sabe? Voltar com as pessoas que são importantes para ela, os amigos, a família, sabe? E tentando desabafar, contar com as pessoas que ela tem confiança para isso, sabe? Porque aí ela vai melhorando e ela precisa de se cuidar e sair dessa relação, porque isso não tem conserto, isso não vai melhorar, isso não vai ter um fim positivo.
não mesmo, né? Doutora, muito obrigada por todos os esclarecimentos. É um tema muito amplo, né? Nossa. Tem muita coisa para ser dita. Eu espero a doutora aqui em outras oportunidades para a gente tratar mais sobre esse assunto e também sobre outros assuntos. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigada, viu, Lorena, por esse convite. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui, de falar de um caso muito sério que acontece com milhares de mulheres nesse país, né? E que as mulheres precisam perceber que elas são capazes, que elas têm condição de fazer tudo, que elas não precisam ficar à mercê de homens, que a relação tem que ser uma coisa de via dupla, tem que ser bom para os dois, não tem que ser bom só para um. Isso mesmo. Tá bom? Bom, para você que nos acompanha, amanhã tem o último episódio. Nós vamos conversar com a Isabel Cristina, advogada, e você vai saber qual a lei que você pode procurar, quais os tipos de lei que estão te protegendo e como buscar ajuda. Lorena Correia para 104 FM. Você não manda em mim, eu sei.